Treino noturno prejudica o sono? Essa pergunta parece simples, mas a resposta não pode ser resumida em um sim ou não. O efeito parece depender de dois fatores: o horário em que a sessão termina e a carga fisiológica produzida pelo exercício. Antes de continuar, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui nós analisamos pesquisas científicas e discutimos como os resultados podem ser utilizados na prática profissional. Neste vídeo, vamos analisar o artigo Dose-Response Relationship Between Evening Exercise and Sleep, publicado por Josh Leota e colaboradores na revista Nature Communications em 2025. O estudo acompanhou milhares de pessoas durante um ano e avaliou mais de 4 milhões de noites. O objetivo foi verificar como o horário e a carga do exercício se relacionam com o sono e com a recuperação autonômica durante a noite. A principal conclusão é importante: o exercício noturno não é necessariamente prejudicial. Entretanto, quanto mais tarde e mais exigente for a sessão, maior parece ser a possibilidade de alterações no sono e na recuperação. O primeiro ponto importante é que o estudo não analisou somente o horário do exercício. Os pesquisadores avaliaram a combinação entre horário e carga. Isso muda bastante a interpretação. Uma caminhada leve e uma sessão longa de alta intensidade podem ocorrer no mesmo horário, mas não produzem a mesma exigência fisiológica. Por isso, o horário isolado fornece pouca informação. Além disso, o horário foi calculado em relação ao início habitual do sono de cada participante. Portanto, o estudo não utilizou um horário fixo, como 8 ou 10 horas da noite. Uma sessão encerrada às 9 horas pode estar distante do sono para uma pessoa e muito próxima para outra. Com isso, a pergunta correta passa a ser: quanto tempo existia entre o final da sessão e o sono habitual, e qual foi a carga produzida? Essa combinação é o centro da análise. Este foi um estudo observacional retrospectivo realizado em condições reais. Os pesquisadores utilizaram dados de 14.689 adultos fisicamente ativos que usavam um dispositivo vestível da plataforma Whoop. Ao todo, foram analisadas 4.084, 354 noites durante um período de um ano, entre setembro de 2021 e agosto de 2022. A idade média dos participantes foi de aproximadamente 38 anos e cerca de 74% da amostra era formada por homens. O dispositivo registrou exercício, horário e duração do sono, frequência cardíaca de repouso noturna e variabilidade da frequência cardíaca. Os pesquisadores compararam diferentes horários e cargas dentro da rotina de cada participante. A grande vantagem é a quantidade de dados coletados na vida cotidiana. Entretanto, existe uma diferença fundamental. Este estudo identificou associações. Como não foi um experimento controlado, não demonstra que o exercício causou diretamente as alterações pressionadas. No estudo, a carga do exercício foi calculada pela combinação entre intensidade e duração. Para isso, os pesquisadores consideraram o tempo acumulado em diferentes zonas de frequência cardíaca. As sessões foram classificadas em 4 níveis: leve, moderada, alta e máxima. Esta classificação ajuda a compreender por que intensidade e duração não devem ser analisadas de maneira isolada. Uma sessão moderada, mas muito longa, pode gerar uma carga elevada. Da mesma forma, uma sessão intensa e curta pode produzir uma carga total menor do que o esperado. Assim, o termo carga representa a exigência cardiovascular acumulada durante toda a atividade. Este ponto ajuda a explicar diferenças em relação a pesquisas anteriores, que geralmente utilizaram sessões leves ou moderadas. O novo estudo indica que a resposta pode mudar quando intensidade e duração produzem carga mais alta. O principal limite prático apresentado pelos autores foi uma janela de 4 horas antes do início habitual do sono. Quando o exercício terminou 4 horas ou mais antes do sono, não houve associação relevante com alterações nos principais indicadores de sono. Independentemente da carga, os efeitos começaram a ficar mais evidentes quando o exercício terminou dentro das 4 horas anteriores ao sono. Nesse intervalo, a carga da sessão passou a ter maior importância. Quanto mais elevada a carga e menor o tempo disponível para recuperação, maiores foram as alterações observadas. É importante perceber que esta recomendação deve ser calculada a partir do horário habitual de sono. Se uma pessoa costuma dormir à meia-noite, 4 horas antes corresponde a 8 horas da noite. Para alguém que dorme às 10 horas, a mesma janela começa às 6 horas da tarde. Portanto, não existe um horário universal para todos. O ponto de referência é a rotina individual de sono. Agora vamos observar uma comparação prática.
Quando uma sessão de carga máxima terminou 2 horas antes do horário habitual de sono, os resultados foram comparados com uma sessão leve realizada no mesmo intervalo. A carga máxima foi associada com o início do sono 36 minutos mais tarde, e com uma redução de 22,2 minutos na duração total do sono. A frequência cardíaca de repouso durante a noite foi 3,9 batimentos por minuto maior. A variabilidade da frequência cardíaca foi 14,1% menor. Esses resultados sugerem que o organismo permaneceu em um estado de maior ativação fisiológica durante parte da noite. A frequência cardíaca mais elevada e a menor variabilidade indicam uma recuperação autonômica mais lenta depois da sessão. Aqui existe um cuidado importante. O dispositivo não registrou o momento em que a pessoa tentou dormir, portanto, o estudo não mediu a latência do sono. Os 36 minutos representam um horário de início do sono mais tardio, e não necessariamente 36 minutos adicionais tentando adormecer. Além disso, estes valores representam associações médias e não uma previsão exata para todas as pessoas. Os resultados apresentaram uma relação de dose-resposta. Em termos simples, quanto mais tarde o exercício terminou, e quanto maior foi a carga, piores foram os indicadores observados durante a noite. O sono começou mais tarde, sua duração foi menor e a qualidade objetiva apresentou redução. Ao mesmo tempo, a frequência cardíaca noturna aumentou e a variabilidade da frequência cardíaca diminuiu. Uma possível explicação é o tempo necessário para o sistema nervoso autônomo retornar ao equilíbrio. Sessões mais exigentes aumentam a atividade simpática, a frequência cardíaca, a temperatura corporal e a demanda metabólica. Depois do exercício, o organismo precisa reduzir essa ativação e recuperar a predominância parasimpática, que é característica do sono. Nos casos mais extremos, quando a sessão máxima terminou 2 horas depois do horário habitual de sono, o início do sono ocorreu 80 minutos mais tarde e sua duração foi 42,6 minutos menor em comparação com uma sessão leve. A frequência cardíaca noturna foi 9,4 batimentos por minuto maior e a variabilidade foi 32,6% menor. Esses dados reforçam que o problema cresce quando carga elevada e horário tardio aparecem juntos. Essa relação tem uma aplicação direta no esporte. Muitos atletas treinam ou competem durante a noite por causa da organização dos campeonatos, da disponibilidade de instalações e dos horários de transmissão. Uma competição normalmente produz carga alta ou máxima. Se ela termina perto ou depois do horário habitual de sono, sobra pouco tempo para a redução da ativação fisiológica. Justamente na noite em que o atleta mais precisa recuperar, o organismo pode permanecer mais ativado. Isso não significa que jogos noturnos devam ser evitados. Muitas vezes, essa decisão não depende do atleta. A implicação prática é reconhecer que essas noites exigem planejamento da recuperação e acompanhamento do sono. Também é necessário considerar luz intensa, deslocamento, alimentação tardia e cafeína. O estudo não testou estratégias para controlar esses fatores. Portanto, as decisões devem ser individualizadas e integradas ao planejamento da carga e da recuperação posterior. Apesar do tamanho da amostra, o estudo apresenta limitações importantes. A primeira é o desenho observacional. Os pesquisadores identificaram relações entre exercício, horário e sono, mas não controlaram todas as condições como aconteceria em um ensaio experimental. A amostra era formada por usuários fisicamente ativos de um dispositivo comercial e 74% eram homens. Os resultados não representam necessariamente pessoas sedentárias, idosos, adolescentes ou populações clínicas. O dispositivo vestível não substitui uma avaliação completa por polissonografia e não identificou quando o participante tentou dormir. Exposição à luz, cafeína, álcool, alimentação e condições ambientais também não foram totalmente controladas. Além disso, o método baseado em frequência cardíaca pode subestimar a carga de algumas sessões de treinamento de força. 2 autores tinham vínculo profissional com a UP. Segundo o artigo, a empresa forneceu seus salários, mas não participou das decisões sobre desenho, análise, publicação ou preparação do texto. Os resultados são relevantes, mas precisam ser interpretados com cautela. Com base nos resultados, a orientação prática é simples. Quando possível, finalize a sessão pelo menos 4 horas antes do horário habitual de sono. Se o treinamento dentro dessa janela for inevitável, uma alternativa é reduzir a carga, escolhendo uma sessão mais leve ou de menor duração. Isso não significa que todo exercício noturno seja prejudicial. Sessões leves e moderadas, especialmente quando terminam com tempo suficiente para a recuperação,
apresentaram respostas próximas das noites sem exercício. O ponto principal é evitar uma conclusão generalizada. O profissional deve considerar o horário habitual de sono, a carga real da sessão, a rotina de trabalho ou competição e a resposta individual. Para atletas que competem no período noturno, o resultado reforça a necessidade de monitorar o sono e planejar o dia seguinte com cuidado. Em resumo, o exercício noturno não é o vilão. O risco aumenta quando uma sessão muito exigente termina perto do sono e o organismo não recebe tempo suficiente para recuperar. E você? Costuma treinar durante a noite? Percebe diferença no sono depois de sessões mais intensas? Escreva nos comentários. Se este conteúdo ajudou você, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com estudantes, treinadores e profissionais interessados em ciência do esporte. Até o próximo vídeo!